de Química. Hoje continuaremos com o estudo da estequiometria, Aula 2. Na aula 1, nós tratamos sobre o balanceamento de equações pelo método direto. E aí nós vimos as técnicas, de algumas regras que podem nos auxiliar nesse balanceamento. Hoje nós iremos falar especificamente sobre os cálculos estequiométricos, ou também conhecidos como relações estequiométricas. Então nós iremos tratar das relações mol com mol e da relação mol com moléculas. Então, primeiramente, a relação mol com mol. Então, a primeira coisa que a gente deve observar é que nesses cálculos estequiométricos eu estou sempre relacionando uma quantidade de uma substância com a quantidade de outra substância. Então, na relação mol com mol, eu relaciono uma quantidade de substância em mol com outra quantidade de substância em mol. Essas substâncias podem estar ambas no reagente, ou ambas no produto, ou uma no reagente e uma no produto. Tanto faz. Então, para a gente entender bem, tem um exemplo aqui que ilustra como podemos resolver uma questão desse tipo. Então, o exemplo é o seguinte. Calcula o número de mols de H2PO4 necessário para reagir totalmente com 9 mols de CaOH2. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, o primeiro passo, é reconhecer no enunciado quais substâncias eu irei relacionar. Então, eu vou relacionar 9 mols de CaOH2 com uma quantidade de H3PO4 que eu preciso para que reaja com esses 9 mols. Ok? Então, eu vou relacionar aqui o H3PO4 com CaOH2. Então, segundo passo, eu preciso montar minha equação química e balanceá-la. Então, temos a nossa equação química já escrita, só que ela não está balanceada. Então, vamos relembrar aquelas regrinhas, Uma das regras, uma das maneiras que nós vimos para balancear. Primeira coisa, escolha o elemento que aparece apenas uma vez nos reagentes e uma vez nos produtos. Ou seja, em apenas uma molécula de reagente e em apenas uma molécula de produtos. Então, vejam que o H nos reagentes ele aparece na primeira molécula e também aparece na segunda. Olha lá. Então, o H ele aparece aqui e ele aparece aqui nos reagentes. Então, já posso descartar o H. Ele não é um bom elemento para começar. O oxigênio aparece aqui nos reagentes e o oxigênio aparece aqui também nos reagentes. Então, também não é bom para começar. Quem é, então, que eu devo utilizar para começar? Eu posso utilizar aqui o cálcio, porque o cálcio, o Ca, ele aparece só essa molécula de reagente, só essa molécula de produto. E o P, o fósforo, ele aparece aqui só nessa molécula de reagente e só nessa molécula aqui de produto. Então, já aplicamos a primeira regra, vamos para a segunda regra. Escolher o elemento que tem os maiores índices. Então, se eu vou escolher os elementos que têm os maiores índices, entre o Ca e o P, eu vou escolher o Ca. Porque o Ca, veja que o Ca tem aqui índice 1, oculto, e lá nos meus produtos ele tem índice 3. Então, se ele tem 1 aqui, com mais 3 aqui, isso me dá um total de 4. Já para o P, ele tem índice oculto aqui sendo 1, e lá nos meus produtos, tenho 2 aqui fora do parênteses, então 2 multiplica o que está dentro, que no caso é 1 oculto, me dá 2. Então, se eu tenho 1 nos reagentes e 2 no produto, eu tenho um total de 3. Então, vamos começar a balancear pelo Ca. Vamos apagar aqui tudo que nós fizemos. Então, começo pelo Ca, depois do Ca eu vou para o P e depois tanto faz ir para o O ou para o H. Começando pelo P, aplicando agora a nossa terceira regra. Escolhi o elemento e eu vou inverter os índices. Então, esse 3 que está aqui no Ca dos produtos, ele vai passar a ser coeficiente nos reagentes. E o índice 1, que está no Ca dos reagentes, ele passa a ser coeficiente nos produtos. Então, o Ca está balanceado. Vamos agora balancear o P. Como eu já coloquei
Como eu já coloquei esse 1 aqui na frente, eu não posso mais mexer nessa molécula. Então, nessa molécula, eu tenho uma molécula aqui, né? Não posso mexer mais. Como eu tenho 2 fora do parênteses, o 2 multiplica o que está dentro. Então, eu tenho 2 vezes P. Então, eu tenho 2 P's. Então, nessa molécula inteira, eu tenho 2 P's. Então, antes da seta nos reagentes, eu também preciso ter 2 P's. Como aqui eu só tenho o índice 1, eu preciso colocar um 2 aqui na frente. Então, olha lá. Coloco um 2 aqui na frente, balanceei o P. Agora só falta balancear o H e o O. Tanto faz, eu escolho. Vamos começar pelo H. Se eu vou balancear pelo H, o que é que nós devemos observar? Olha lá. O H nessa molécula, eu já coloquei um número, um coeficiente aqui na frente, eu não posso mais mexer. Eu tenho 2 moléculas, cada molécula tem 3 átomos, 2 vezes 3, 6 átomos de H. Nessa outra molécula de reagente, eu tenho 2 fora do parênteses, então multiplica o que está dentro. Então, eu tenho 2 Hs nessa molécula e eu tenho 3 moléculas. Então, eu tenho 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3, 6. Então, no total, eu tenho 12 átomos, aliás, 2 vezes 1, 2, e 2 vezes 3, 6. Muito bem. Então, como eu tenho 6 Hs nessa molécula, 6 Hs nessa outra molécula, eu preciso ter 12 Hs nos produtos. Como o índice aqui é 2, eu vou precisar de 6 dessas moléculas aqui. Então, se eu coloco um 6 aqui na frente, veja que eu acabei de balancear o H. Passa a ter 6 moléculas, cada molécula tendo 2 átomos, então 6 vezes 2, 12. Balanceei aí o nosso H. E por fim, o oxigênio tem que dar certo. Então, vamos ver se o nosso oxigênio vai dar certo. Então, observe o seguinte. Oxigênio eu tenho 2 vezes 4, 8. Nessa outra molécula, eu tenho o 2 multiplica o que está dentro. Então, 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 6 com 8, me dá um total de 14 oxigênios. Então, também preciso ter 14 nos produtos. Aqui eu tenho 6 vezes 1, o que me dá 6. E aqui eu tenho 2 vezes 4, o que me dá 8. Então, 8 com mais 6 me dá 14, mesma coisa. Então, equação balanceada. Nós agora podemos ir para o próximo passo. Então, agora que eu já tenho a equação balanceada, eu vou estabelecer uma regra de 3 para as substâncias relacionadas, usando os coeficientes estequiométricos e os valores do enunciado. Ou seja, eu preciso relacionar quem? Eu preciso relacionar essa molécula com essa outra molécula. Tudo bem? Não é isso que o nosso enunciado pediu aqui? E quando eu olho no enunciado, ele disse que eu tenho 9 moléculas do CaOH2. Então, vamos fazer a seguinte regra. Podemos montar essa seguinte relação. Quando eu tenho 2 desse aqui, eu preciso 3 desse. Como no enunciado disse que eu tenho 9, quando eu tiver 9 do CaOH2, quantos do H3PO4 eu preciso? X. Então, vejam que aqui a gente tem relações diretas. Então, eu posso montar uma regrinha de 3, ok? Meio pelos extremos. Então, resolvendo nossa regra de 3, 2 vezes 9 está aqui. Do outro lado, x vezes 3 ou 3 vezes x está aqui. Resolvendo essas multiplicações em ambos os lados, eu fico com 18 é igual a 3x. E aí, isolando o x, né, o 3 passa dividindo. 18 dividido por 3, x é igual a 6. Então, eu preciso de 6 mols do H3PO4. Ok? Então, fizemos a relação mol com mol. Qualquer exercício que vocês forem pegar a relação mol com mol é sempre nesse estilo, né? Próxima relação que nós iremos ver é a relação mol com moléculas. Então, para a gente entender bem essa relação, a primeira coisa que a gente
que nós devemos lembrar é do conceito de Avogadro, né? O conceito de Avogadro, a constante de Avogadro, ele é um número que expressa a relação em quantidade de moléculas ou quantidade de espécies químicas existentes em um mol de substância. Então, o que é que eu posso pensar? Toda vez que eu tiver um mol de uma substância, eu vou ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas, ok? Bom, esse número 6,02 vezes 10 elevado a 23, que é conhecido como constante de Avogadro, normalmente ela é dada nas questões, né, mas é bom vocês saberem. E para muitas questões, para facilitar o cálculo, ele coloca apenas como sendo 6 vezes 10 elevado a 23. Ele não coloca aí esse 0,2, porque aí vai facilitar o cálculo para vocês, ok? Não ter números decimais. Bom, então sabendo disso, como é que eu posso proceder agora uma relação de mol com o número de moléculas? Você vai pensar que toda vez que você tiver um mol, eu posso relacionar com a quantidade de moléculas. No caso, esse 6,02 vezes 10 elevado a 23. Bom, então já relembramos, é um conceito importante. E agora podemos resolver um exemplo para a gente ver como é que se aplica isso aí direitinho. Então, temos aqui basicamente o mesmo enunciado da questão anterior, né, do cálculo anterior que nós fizemos, com apenas uma modificação aqui. Vamos fazer a leitura. Calcule o número de mols de H3PO4 necessário para reagir totalmente com 5,42 vezes 10 elevado a 24 moléculas de CaOH3. Opa, novamente aqui tem aquele erro, né? Aqui é CaOH2. Tudo bem? Vou corrigir aqui. E na versão final, no PDF, eu mando para vocês já com a correção. Vamos lá. Então, novamente, qual é o primeiro passo? A gente observar no enunciado quem são as substâncias que estão sendo relacionadas. Ele quer que você calcule o número de H3PO4 que vai reagir com o CaOH3. CaOH2, desculpa, né? Tem o erro. Bom, então eu vou precisar relacionar o H3PO4 com o CaOH2, ok? Segundo passo, montar a equação química e balancear a reação. Então, nossa equação está aqui. Como se trata da mesma questão, né? Nós já sabemos que o balanceamento é esse. E aí agora chegou o momento de nós colocarmos as informações do enunciado. Então, veja. Ele diz o seguinte, ó. Calcule o número de moléculas de H3PO4. Então, ó, se ele está pedindo para você calcular, eu posso chamar de X, né? O H3PO4 eu não sei. Mas para o CaOH3, eu sei que ele tem uma quantidade de moléculas. Então, veja, esse CaOH3, eu não posso deixar ele em número de mols como está dando na equação química. Eu não posso. Eu tenho que transformar esses 3 mols em número de moléculas, já que no enunciado ele falou em moléculas. Como é que eu faço isso? Utilizando aquela constante de Avogadro. Se você lembra que para cada 1 mol você tem 6,02 vezes 10 elevado a 23, então se você tiver 3 mols, você vai fazer 3 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23. Ok? Então, só é multiplicar a quantidade de mols por essa constante de Avogadro. Então, ó, convertendo esses 3 mols de CaOH2 para o número de moléculas, nós vamos chegar num valor de 18,06 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, temos essa relação. E agora nós podemos ir para a terceira regra, que é montar a regrinha de 3, né? Fazer uma relação via regra de 3. Então, vamos lá. Nós sabemos que para o H3PO4, quando eu tiver 2 mols, eu tinha 3 mols do CaOH2, e os 3 mols nós já vimos que ele equivale a 18,06 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, está aqui. Ok? E aí, no enunciado, ele disse que eu tenho, desse CaOH2, eu tenho 5,42 vezes 10 elevado a 24 moléculas. Então, ó, coloquei aqui embaixo.
Então, como no enunciado ele pediu o número de mols de H3PO4 necessário para reagir, então ele já está perguntando. É a quantidade X. Eu desconheço, é o que eu vou calcular. Então está aqui nosso X. Estabelecido a relação, nós podemos montar nossa regrinha de 3. E aí agora é só resolver o cálculo da regra de 3. Tudo bem? Então, x vezes 18,06 vezes 10 elevado a 23 está aqui, igual 2 vezes 5,42 vezes 10 elevado a 24. Está aqui do outro lado. Resolve esse cálculo, né? Então, nós vamos chegar aqui essa relação aqui. E aí, isolando x, o número que está com x passa dividindo. Então, vou ficar com essa divisão aqui. E dividindo o valor de cima pelo valor de baixo, nós vamos chegar num resultado de 6,00. Ok? Então, nós temos que x é igual a 6 mols. Tudo bem? Uma dica importante aí na hora de resolver esses cálculos aí que envolverem número de moléculas, é interessante que vocês trabalhem com... saibam trabalhar com a notação científica. Então, vejam, vocês vão dividir número por número, ok? E base 10 por base 10. Então, vamos só relembrar. Se a gente pega esse número 10,84 dividido por 18,06, nós vamos chegar ao resultado de 0,6. E divisão de bases iguais expoentes diferentes, repete-se a base, subtrai-se os expoentes. Então, ó, ficaria vezes 10 e 24 menos 23. 24 menos 23 vai me dar 1. Então, ficaria com o resultado de 0,6 vezes 10 elevado a 1. Então, 0,6 vezes 10 é 6. Tudo bem? Só atentar aí quando trabalhar com essas bases 10. Bom, então, para que fique mais claro, vamos resolver mais um exemplo de relação mol com moléculas, para a gente fixar bem o conteúdo. Então, o segundo exemplo, ele diz o seguinte, o segundo exercício. O acetileno, que é o C2H2, utilizado em maçaricos, pode ser obtido pela hidrólise do carbureto de cálcio, que é o CaC2, de acordo com a equação química abaixo. Então, até aqui ele está dizendo que esse acetileno ele vai ser hidrolisado. Hidrolisado é ser quebrado por água, né? O acetileno ele vai sofrer uma hidrólise quando na presença do carbureto de cálcio. Melhor, ele é formado, né, a partir da hidrólise do carbureto de cálcio. Então, o carbureto de cálcio, quando colocado em água, a água vai quebrar essa molécula, vai reagir e vai formar esse acetileno conforme está na reação. Então, já sei aqui que eu estou relacionando, ó, o acetileno formado com o carbureto de cálcio. Então, vou relacionar, até então, no enunciado eu tenho essa relação. Agora, vamos ler o final do enunciado. Qual o número de moléculas de água necessária para hidrolisar 2 mols de carbureto? Então, veja, no final do enunciado, ele está perguntando aqui, ó, qual o número de moléculas de água? Então, qual a quantidade de água que eu preciso para hidrolisar 2 mols de carbureto? Então, quem é que eu vou estar relacionando? A água a gente sabe que é H2O. E quem é o carbureto? O carbureto que ele falou no enunciado da questão é o CaC2. Então, eu vou relacionar com esse aqui. Tudo bem? Então, eu vou relacionar esse reagente com esse outro reagente. Então, primeira regra, nós iremos identificar quais as substâncias que eu vou relacionar. Então, eu já sei que eu vou relacionar água e o carbureto de cálcio. Segundo passo, montar a equação química e balanceá-la. Nesse caso, o enunciado já deu a equação química, né? Então, é só balancear. Então, para balancear, vamos aplicar aquelas regrinhas. Então, primeiro, escolher o elemento que aparece em apenas uma molécula de reagente e uma molécula de produto.
Então, vejam que aqui nos produtos, o H, ele aparece aqui, ó, e aparece aqui. Então, o H não é bom para começar. Todos os outros só aparecem uma vez, então posso começar por qualquer um. Segunda regra, escolher o elemento que apresenta os maiores índices. Então, vamos lá. O CA tem índice 1, aqui nos reagentes, e tem índice 1 nos produtos. Então, 1 e 1, o CA vai ter índice 2, total. Vou colocar aqui para a gente não esquecer. CA igual a 2. Vamos agora para o C, o carbono. O carbono tem índice 2 aqui. E lá do outro lado, nos produtos, ele também tem índice 2. Então, 2 de um lado, 2 de outro. Então, o carbono. Opa. 2 de um lado, 2 de outro, total de 4. Aí agora nós podemos olhar o oxigênio. Oxigênio tem índice aqui, ó, fora 2, vezes 1 dentro do parênteses, 2. E aqui, antes da seta, nos reagentes, ele tem índice 1 oculto. Então, o oxigênio ele tem um total de índices 3. Então, posso começar pelo C, e para o oxigênio, e depois para o Ca. Tudo bem? Só limpar isso aqui. Então, vamos lá. Primeiro a ser balanceado. Nesse caso aqui, poderia começar pelo C, né? Eu tenho aqui, ó, 2. Na verdade, aqui eu já coloquei a forma simplificada, né? Há duas maneiras. Eu posso seguir aquele passo a passo, ou eu já fiz direto aqui pela a forma simplificada. Se eu seguir o passo a passo, nós vamos chegar exatamente o dobro desses valores. Olha lá, o 2 daqui do C passaria como coeficiente para cá, ficaria 2. O 2 daqui do C passaria como coeficiente lá do outro lado. Balanceou. Depois nós iríamos para o O. Poderia ser, mas o O, por enquanto, não seria bom balancear. Vamos para o C. Para o CA. Como eu coloquei 2 aqui, ó, para esse CA, eu observo que eu passei a ter 2 CAs. Então, aqui eu também preciso ter 2. Como o índice é 1, eu coloco 2. Ok? Balanceei o CA. Agora, falta a gente balancear o H e balancear o O. O H a gente viu que é bom deixar por último, vamos balancear o O. Como eu precisei colocar esse coeficiente 2 aqui na frente, então veja que o O eu passei a ter 2 vezes 1, 2. E agora esse 2 aqui vezes o 2 que eu coloquei, 4. Então eu preciso ter 4 oxigênios. Como aqui só tem 1 de índice, eu preciso colocar um coeficiente 4. E por último, o H, agora sim eu posso fazer, ele tem que dar certo, né? Como o meu coeficiente aqui é 4 e o índice é 2, 4 vezes 2, 8. Então eu preciso ter 8 H's depois da seta. Aí eu tenho aqui, ó, índice 2, coeficiente 2. Então 2 vezes 2, 4. E nessa outra molécula eu tenho aqui, ó, índice 2. 2 vezes 1 aqui dentro do parênteses, 2. E 2 vezes o 2 que eu coloquei aqui, 4. Então, veja que o H, eu também tenho 4 aqui e 4 aqui. 4 com 4 dá 8. Equação balanceada. Então, se eu seguir a regrinha que a gente viu, eu vou chegar nos coeficientes 2, 4, 2, 2. Que é exatamente o dobro do que eu tenho aqui, né? E lá, quando a gente viu a aula de balanceamento de equações, eu disse a vocês, ó, quando eu balancear a minha equação, é bom, né? Algumas questões, elas podem exigir nas alternativas que tenham os menores coeficientes possíveis. Então, esses coeficientes que estão colocados aqui em azul só é a simplificação desses coeficientes que a gente achou pela regra, tudo bem? Tanto faz uma maneira ou outra, não vai alterar o resultado final desse cálculo que a gente está fazendo aqui para responder a questão. Então,
Então vamos lá, vamos voltar ao que interessa a nossa questão. A equação está balanceada. Nós agora podemos partir para o próximo passo. Bom, antes da gente partir para o próximo passo, vamos fazer só uma observação. Vejam que lá no enunciado, ele está pedindo que vocês relacionem, olha lá, qual o número de moléculas de água. Então, se eu vou relacionar moléculas de água, e na nossa equação eu tenho número de mols com número de mols. Então, eu preciso transformar esses 2 mols de água aqui em número de moléculas. Então, a gente já sabe que cada mol é 6,02 vezes 10 elevado a 23. Se eu tenho 2 mols, eu vou ter o dobro desse valor. Então, eu tenho 2 vezes 6,02 vezes 10 elevado a 23, que dá 12,04 vezes 10 elevado a 23. Ok? Então, agora sim, vamos para o próximo passo. Então, no próximo passo, nós iremos estabelecer uma regra de 3. Então, lá, quando eu tiver um mol de CaC2, eu tenho 2 mols. Um pequeno erro na nossa questão, eu vou fazer a correção aqui mesmo, certo? Para que não tenha que interromper a gravação, ó. Essa molécula aqui eu coloquei ela errada, certo? Eu estou relacionando CaC2 com água. Então, aqui é água, H2O. Vou colocar aqui. Pronto. Então, vamos lá. Quando eu tenho 1 mol de CaC2, eu tenho 2 mols de água. E 2 mols de água, a gente já viu que ele equivale a 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então, 1 mol de CaC2 irá formar, ou irá precisar, já que é reagente, de 12,04 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água. Como no enunciado da questão ele perguntou, né? Ele afirmou que eu tenho 2 mols do CaC2. Então, quantas moléculas de água eu tenho? X. Montei minha regra de 3, minha relação está estabelecida. Então, tenho a seguinte regra de 3. Multiplico o meio pelos extremos. Então, 1 vezes x, x. 2 vezes 12 vezes 12,0 vezes 10 elevado a 23. Então, multiplicação de um número por uma base 10, eu vou trabalhar com os números, né? A gente resolve número com número, base 10 com base 10. Então, resolvendo número com número, então 2 vezes 12,04 dá 24,08. E repete a base, vezes 10 elevado a 23. Então, colocando isso aqui em notação científica, né, a forma correta de notação científica, lembre que na escrita da notação científica, o número tem que estar entre 1 e 10. Então, essa vírgula aqui, ela pode correr para cá, ela vai andar uma casa para a esquerda, e quando ela anda uma casa para a esquerda, eu acrescento uma unidade aqui na base 10. Então, a escrita correta deste número, né, é 2,4 vezes 10 elevado a 24 moléculas de água. Tudo bem? Respondemos aí nossos exercícios, espero que tenha ajudado, tenha ficado claro. E aí vai ficar lá no material de sala, exercícios para vocês resolverem. Ok? Bons estudos, até a próxima.